Oi, gente! Feliz domingo! Tudo bom com vocês? Que legal vocês aqui de novo e a gente hoje vai fazer o episódio 11 e continuamos seguindo aí no estudo do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. O que é o batismo, o que é o regenerar, o que é o nascer de novo no Espírito, como nós vimos agora no episódio 10, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, tão sábio, né? Tão teólogo, tão sabido do Antigo Testamento, ele teve uma grande dificuldade de compreender tudo que Jesus estava ensinando, mesmo até já tendo reconhecido que ele só poderia dizer o que ele dizia e fazer o que ele fazia se ele fosse da parte de Deus. Mas mesmo com tanta cultura do Antigo Testamento, com tantos ensinamentos e aquilo que ele era um mestre na época, ele não conseguia compreender tudo aquilo que Jesus podia fazer, tudo aquilo que Jesus já estava fazendo. E aí eles dialogam a respeito do nascer de novo. E Jesus Cristo então passa isso para Nicodemos e Nicodemos expõe suas dúvidas. E quantas dúvidas a respeito desse nascer de novo, como eu disse lá no outro episódio, no 10, né, que é esse regenerar. E Nicodemos fala, mas como nascer de novo? Né? Eu não tenho como entrar de novo, eu velho no ventre da minha mãe. E aí Jesus explica isso para ele, como se Jesus estivesse explicando isso para você e para mim. Na verdade, tudo que Jesus explica, todo o caminhar de Jesus e todas essas escrituras, e Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Estava tudo pronto, arrumado para que Jesus viesse, a gente vai estudar isso lá na frente. Assim como Deus também preparou tudo para que Adão chegasse, Deus também preparou tudo perfeitamente para que viesse Jesus. Jesus chegou na hora certa, na era certa, no tempo certo. A gente não pode nem ter dúvida disso, porque senão nós estaríamos também duvidando da perfeição, da genialidade, de toda essa magnitude que é o nosso Pai. Porque Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Se a gente for calcular pelo nosso próprio tempo, olha quanto tempo decorreu até que tudo estivesse pronto para que Jesus chegasse e através dele pudéssemos ser salvos. Então eu quero te dizer uma palavra agora. Seja pelo que for que você esteja passando, mesmo que você ache que está demorando tanto uma solução, que está demorando tanto uma saída, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele sabia e preparou o tempo certo para que ele mesmo chegasse aqui na Terra, viesse até aqui. Estava tudo organizado para essa chegada de Jesus Cristo, como estava tudo organizado para a chegada de Adão. Adão chegou depois que estava tudo prontinho, Jesus também, e tudo na tua vida vai chegar na hora que você estiver pronto para receber. Às vezes a gente pensa que já está pronto para viver determinadas experiências na nossa vida e na verdade não estamos. E aí a gente muitas vezes também não consegue compreender tantas coisas que estão acontecendo na nossa vida enquanto a gente aguarda aquilo que a gente tanto espera, sonha, ora, conversa com Deus. Mas exatamente tudo isso que está acontecendo está preparando você para poder receber. A palavra de Deus ensina que nós somos o barro, o vaso na mão do oleiro. Então primeiro ele está fazendo você para que ele possa colocar dentro de você, no recipiente do vaso, aquilo que o vaso pode suportar. Se de repente ele te entregar o que você tanto quer agora, você não vai saber utilizar da forma correta ou talvez da melhor forma que você pudesse utilizar. Então não se chateie nem com o tempo, confia a tua vida em Deus, creia no agir de Deus, creia na plenitude dos tempos, creia que aquilo que você espera e aguarda viver vai chegar na plenitude do seu tempo. Você vai estar pronto para receber. O nosso Pai, ele é muito zeloso e cuidadoso. Ele não vai dar nada para você antes que você possa administrar tudo que ele tem para te dar. Não se incomode de ser ainda um aprendiz na mão de Deus, porque o nosso Pai, ele é muito zeloso. Ele quer sempre muito o nosso bem, ele não quer que a gente se estrepe, ele não quer que a gente saia por aí com uma Lamborghini acelerando a 400 km por hora e de repente dá de cara no poste. Então, aguarde, confie, entregue a sua vida para Deus, porque Ele sabe a plenitude dos tempos para poder entregar a você aquilo que você merece. Porque se tem alguém que quer ver a gente muito bem, muito feliz, esse alguém é o meu Pai, é o teu Pai,
porque diante dos céus e do reino de Deus, nós somos irmãos e estamos aqui, um caminhando com o outro nessa irmandade, falando do Pai que é nosso, como Jesus Cristo disse, né? Quando os discípulos perguntaram para ele como devemos orar, e aí ele ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Então, Jesus, ele já comunicou para a gente que o Pai dele também é nosso Pai. Logo, nós somos irmãos de Cristo. E estando em Cristo, nós estamos nessa família celestial, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, que é o batismo, aonde a gente vai ouvir aqui as palavras de João Batista, aquele que batizava, e vamos entender o que é isso. E para isso eu te peço, como sempre, queria muito mesmo que você compartilhasse. A nossa família em Deus, ela vem crescendo. Mais inscritos a cada episódio vem chegando aqui no canal. Né? Nós começamos aí na casa dos 300, nós já passamos dos 450. Existe um agir de Deus sobre isso. Ele fica muito feliz quando a gente tenta passar um para o outro essa ideia da palavra, né? A revelação, como eu também já disse aqui, ela é individual, a palavra de Deus ela é única. O que eu leio, você também lê. Mas o que me preenche, o que me ensina, o que me toca, o que age em mim, o que me revela é diferente do que acontece em você. Cada filho é tratado de uma maneira específica, especial por esse Pai maravilhoso. Muito de Cristo é revelado através de nós. Por isso ele mesmo disse que a gente falasse sobre a palavra dele, né? Que é o ID da Bíblia. Porque é através de nós que as pessoas vão conhecer Jesus Cristo. Você conheceu Jesus através de alguém. Eu também. No meu caso foi pela minha mãe. Mas, assim, o papai era religioso, mas o papai nunca falou de Jesus comigo. Nós temos uma data de chegada e nós temos uma data de saída. E o que é a vida? É justamente o que acontece entre essas duas extremidades, quando chegamos e quando saímos. Vamos para a nossa vinheta e vamos lá ler os nossos versos desse capítulo 3, que vai do 22 até o 36, e eu te espero depois da vinheta. O testemunho de João Batista acerca de Jesus, e esse é o título do nosso episódio 11. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Depois disso, está lá no episódio 10. Esse depois disso é depois que Jesus conversou com Nicodemos e explicou para Nicodemos, para mim, para você, o que é o nascer de novo. Quando Jesus então acabou isso, essa noite que ele se encontrou com Nicodemos, ele então partiu com os seus discípulos para a Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom. Quem é João? Esse João é João Batista. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João Batista e um certo judeu, ou alguns judeus, também tem essas duas versões, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João Batista e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João Batista respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu ensino e pela Tua presença aqui. Espírito Santo de Deus que preenche o nosso coração, que ajuda com que a gente controle as nossas emoções e que nos traz sabedoria e entendimento. Agradecemos em nome de Jesus por essa palavra, Pai. Amém.
eu colocaria uma palavra-chave para esse episódio, que é cooperação. Aqui a gente vê João Batista cooperando com o ministério de Jesus. O que a gente pode receber? Porque aqui mesmo a palavra de Deus nos ensina que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. O que nós podemos receber daquilo que nos foi dado dos céus, que é Jesus Cristo? A gente percebe aqui o seguinte, vamos para um cenário, porque a gente já falou sobre João Batista em outro episódio. Estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o discípulo. Porém, este que batizava não é João, o discípulo, é João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria, que foi mãe de Jesus. João Batista, ele fazia essa cooperação para o reino de Deus. João Batista, ele já batizava antes de Jesus e ele continuou o seu trabalho nesse ministério que Deus deu a ele. Como ele disse, ele veio antes e ele ia adiante de Jesus, anunciando o Messias, anunciando o arrependimento, anunciando o batismo através do Messias, do Filho de Deus. Ele já apontava quem era Jesus. Ele testificou aquilo que ele viu, que no batismo de Jesus, ele mesmo batizou Jesus, embora Jesus tenha dito embora ele tenha dito para Jesus que ele não tinha capacidade para aquilo, né? Tipo, quem sou eu para batizar o Filho de Deus, o Filho do Pai? E Jesus disse, é necessário que você faça. E quando Jesus foi batizado, João Batista mesmo viu a descida do Espírito Santo e o Pai dizendo que aquele Jesus, né? Que aquele era o seu filho, a quem tanto lhe alegrava, a que tanto lhe aprazia. Então, João Batista, ele testemunhou tudo isso, ele falou sobre tudo isso, ele apontou Jesus sendo o Messias para os discípulos que já o seguiam. E aí a gente percebe aqui que eles estavam bem próximos um do outro, quando Jesus, então, ele vai para a Judéia com os seus discípulos, e que Jesus estava batizando num lado, João Batista estava batizando do outro lado. E aí os discípulos de João Batista, eles meio que fizeram essa intriga. Eles queriam gerar, e eu não estou nem dizendo aqui, que eles queriam gerar uma competitividade no coração de João Batista de forma proposital. Mas era o que eles tinham no coração. Era justamente, e é ainda justamente, todas essas coisas que a lei, que a verdade, né? Quando a gente diz assim, a própria palavra diz que a verdade nos libertará. O que é a lei? O que é a verdade? O que é Jesus? É o amor que liberta. Nós só podemos amar se nós formos livres, como eu disse isso lá no episódio 10. João Batista, ele só pôde amar Jesus. João Batista, ele só pôde dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele só pôde ser livre para amar esses discípulos que tinham esse coração, enxergando aquilo como uma competitividade. Imagina se alguém, né, se considerar adversário do outro, que quer falar sobre Deus, que quer falar sobre a palavra de Deus, que quer pregar o arrependimento, que quer realizar o batismo. Imagina uma coisa dessas. Mas da mesma maneira, e isso a gente precisa refletir, Jesus Cristo, ele foi batizado. Imediatamente depois de batizado, ele foi enviado ao deserto. Imediatamente depois do batismo, estando no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Então, é necessário que nós tenhamos duas visões. Uma visão da nossa mente, uma visão das nossas emoções, uma visão daquilo que o mundo nos ensina, essa competitividade entre as pessoas. E é necessário também que a gente precise perceber o quanto o próprio reino espiritual, aquele mesmo reino do mal, que logo depois do batismo, numa cena também de batismo, assim como Jesus foi batizado e foi tentado pelo diabo, João Batista estava realizando o batismo. Então, a nível de olhos espirituais, nós também podemos ver, buscar o entendimento que quanto mais a gente procura se aproximar de Deus, realizar algumas obras para o reino de Deus, cooperar com o reino de Deus, a gente incomoda. Um reino espiritual, dessas potestades, desses principados, como eu acho que está no episódio 9, se eu não me engano, eu falo sobre a primeira guerra celestial que foi entre Lúcifer e Deus, e ele então foi destituído do trono. Quando Lúcifer, quando eu explico, acho que é no episódio 9, sobre Jesus Cristo, ele limpando toda a sujeira do templo.
Jesus purifica o templo, que é o capítulo 2, a partir do verso 12. E lá eu falo a respeito disso, dessa confusão que Lúcifer criou com Deus no reino celestial, no trono de Deus, no trono divino. E então ele foi destituído de lá e veio para a terra. E o que ele continua fazendo? Exatamente a mesma coisa, querendo nos desviar da palavra de Deus, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, dessa liberdade que nós temos de amar. Então João Batista, ele teve a liberdade de amar, porque ele teve a liberdade da escolha de não cair, seja na tentação do diabo, querendo usar os próprios discípulos de João Batista para envenenar o coração de João Batista, ou seja, na cegueira emocional desses discípulos, achando que Jesus e João Batista entraram numa competitividade quando um estava batizando de um lado e o outro estava batizando do outro. E João Batista então teve essa luz, esse entendimento, né? E ele não deixou de batizar, só depois quando ele foi preso. Mas ele ainda estava aqui fazendo o quê? Cooperando. Aí assim, sem querer usar isso como um tronco, mas é quando eu digo que é legal a gente compartilhar, a gente curtir, a gente tentar fazer esse canal crescer, porque é exatamente o que o João Batista estava fazendo, cooperando no reino de Deus. Quando a gente pega palavras ou ensinamentos como esse canal aqui, que é o meu ministério, que é o Ministério da Evangelização, quando a gente pega palavras como essa, coisas boas, notícias boas, e a gente compartilha, nós estamos cooperando com o bem, nós estamos cooperando com o amor, porque a verdade que nos liberta é a verdade do agir em amor. A verdade que nos liberta não é a verdade da fofoca. A verdade que nos liberta não é aquilo que alguém vai contar para você que fulano ou que fulana fez ou falou de você. Isso não é verdade que liberta ninguém. A verdade que nos liberta é se alguém vier contar alguma coisa para você, você perguntar assim, antes que você me conte, o que você vai me contar? Você tem certeza? O que você vai me contar é fidedigno? Não há nenhum acréscimo? Não há nada de mais nessa história? Não há nada que você tenha acrescentado? Número 2, o que você vai me contar vai me fazer feliz? Vai me fazer bem? Vai alterar a minha vida? Vai somar na minha vida? Vai ser positivo na minha vida? Mesmo que o que você tenha para me dizer seja uma verdade, vai me fazer bem? Porque se a primeira resposta for não, a segunda resposta for não, você diz o seguinte, então eu não quero nem saber. Porque a verdade que nos liberta é a verdade de Jesus. Quando Jesus ele nos ensina isso, que a verdade vos libertará, é a liberdade de amar o outro com os seus defeitos, com as suas falhas, com as suas fraquezas. Assim como João Batista, ele soube amar esses discípulos que tinham essa fraqueza no coração, tentando gerar em João Batista um sentimento de competitividade, um sentimento de adversários, aonde não existia uma adversidade ali, e sim uma cooperação. Da mesma maneira que Jesus foi enviado aqui para a gente, na terra, para cooperar com Deus no céu, João Batista estava também cooperando, não só com o reino dos céus, mas com o ministério de Jesus, com a chegada de Jesus e com a vinda de Jesus. Então, essa liberdade, João Batista tomou para si. E ao invés de entrar na pilha, ele foi explicar, falou assim, olha, não é assim não, gente. Eu estou fazendo isso, mas eu não sou ninguém perto dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ele é a verdade. Ele é o que vem do Pai. Ele é o que vem dos céus. Ele é que batiza não só com água, mas que também nos batiza com o Espírito. João Batista, ele ensina aqui também, né, que ele falou, eu já disse para vocês que eu não sou Cristo. Eu mesmo disse isso para vocês, eu não enganei vocês. Então, ele é muito mais poderoso do que eu, mas eu coopero. E ele disse assim, a noiva pertence ao noivo. E, se você não sabe, e para quem sabe, nós somos a noiva de Cristo. Da mesma maneira que Deus, no Antigo Testamento, era o esposo dos judeus. E tem essa associação de que Jesus é o nosso noivo e nós, sendo igreja, sendo parte do corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E João Batista diz aqui que o noivo, né, o amigo do noivo, ele presta serviços ao noivo. Ele se enche de alegria com a alegria que o noivo tem com a sua noiva. Então, João Batista diz o seguinte, eu me alegro com as pessoas que estão com o noivo, com a igreja, né? A igreja aqui ainda era um mistério. Ninguém sabia que a partir de Jesus nasceria a igreja.
Mas ele já estava aqui feliz com a felicidade de Jesus. Eu me alegro com a alegria dele. Eu me alegro com as pessoas que estão indo até ele. Eu me alegro com as pessoas que estão se arrependendo, que estão sendo batizadas, que estão sendo tocadas por ele. Porque o verdadeiro amigo do noivo é aquele que se alegra com a alegria dele, com a noiva dele. Então nós somos noivos de Cristo. E ele se alegra com essa aliança. Porque o noivado é uma aliança e Jesus vai voltar e ele vai arrebatar a igreja dele, é a teologia que eu creio. Então, ele vai voltar e ele vai arrebatar a igreja dele. Ele vai pegar a noiva e vai levar para os céus. E nos céus haverá as nossas bodas e o nosso casamento com Cristo Jesus. Então, existe essa aliança com todos aqueles que creem em Jesus. E ele reconhecia Jesus como aquele vindo dos céus. Não só reconhecia, como testemunhava. Não só testemunhava, como também pregava isso a todos. Levava esse conhecimento a todos. Nem todos acreditaram, mas ele levou esse conhecimento. Ele fez a parte dele. Exatamente isso que eu te convido e que eu estou fazendo aqui, é que eu busco fazer minha parte, busco te impulsionar que você faça a sua parte. Nascer de novo é necessário que se regenere, ou seja, embora a carne, a aparência, ela seja a mesma, por dentro de nós é necessário que tudo seja gerado novamente. Que a gente, como eu disse lá, a gente zere a máquina, né? Tira o sistema operacional que a gente tem, né? Esse sistema de como é que nós devemos operar no mundo, que nos foi dado desde que a gente nasceu, e na nossa criação, e na escola, e com os amigos, e com a infância, e na adolescência. E a gente zere isso, zere a máquina, e que a gente vá colocando dentro dessa máquina exatamente esse sistema da verdade, esse sistema do amor, esse sistema da liberdade. Sermos livres, para sermos felizes da maneira que Deus nos ensina e nos libertando, tirando de nós as amarras que as pessoas colocam na nossa vida. Muitas vezes desejamos viver coisas que não vivemos porque falsos conceitos ou pessoas que acham que são donas da verdade impõem como uma verdade. E a gente não se torna livres para poder ir contrário daquilo que dizem que é o certo. O que é certo, o que é errado para mim ou para você, cabe a mim e cabe a você. A gente não se converte de uma hora para outra. E a gente também não se converte de um dia para o outro. A gente se converte a cada minuto de cada dia. A nossa conversão, ela é gradual. A palavra de Deus, ela é progressiva. Deus, ele não está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, explicando tudo de uma única vez, contando tudo de uma única vez, revelando Jesus, trazendo o Apocalipse e o fim disso daqui e o começo de todas as belíssimas coisas que Deus vai trazer. Não, a palavra de Deus, ela é progressiva. A nossa conversão também é progressiva. O nosso convívio, a nossa intimidade com o nosso Pai é progressivo. A gente vai conhecendo Deus, criando intimidade com Ele, convertendo o nosso coração também de maneira gradual, passo a passo. Do jeitinho que Ele faz com a gente, é exatamente para nos mostrar que é o jeitinho que a gente consegue, é o jeitinho que a gente precisa. Como a gente já falou aqui no início, não adianta Deus chegar agora aqui e me dar tudo que eu gostaria de receber, o que eu gostaria de viver, né? Resolver todas as minhas questões e todos os meus problemas, ou enfim, me dar todas as viagens que eu quero fazer, me proporcionar todas as coisas que eu gostaria de viver. Não estou falando de material, estou falando de espiritual. Será que eu estou pronta para receber tanta coisa? E tanta coisa na minha cabeça, porque a própria palavra de Deus diz que Ele tem coisas muito maiores para me entregar do que as que eu consigo imaginar. Então, ele é tão grandioso que eu não consigo nem imaginar o quanto que eu posso viver com Deus e vindo de Deus. A própria palavra que a gente acabou de ler aqui, ela diz isso, que tudo aquilo que nós recebemos, recebemos de Deus. Tudo aquilo que vem até nós, vem através de Deus. Então, para que eu possa receber tudo que Ele tem para me entregar, eu preciso estar preparada para isso. Eu não vou receber isso de uma hora para outra e saber como agir com isso. É gradual, é necessário que haja um amadurecimento em mim para que eu, quanto mais madura for, mais eu posso receber de Deus. O batismo, ele significa várias coisas.
remissão dos pecados, purificação, habitação do Espírito Santo. Somos pertencentes à família celestial, à família real, porque Jesus é o Rei dos Reis. Jesus Cristo, ele nos dá o Espírito sem limitações. Ele mesmo, depois da sua morte e com a sua ressurreição, ele que foi o mensageiro, ele foi aquele que enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Pai ama o Filho e entregou tudo. O Pai entregou tudo. A palavra de Deus não diz que Deus entregou algumas coisas a Jesus. A palavra de Deus diz que o Pai entregou tudo a Jesus. O Pai entregou a Jesus o perdão, o Pai entregou a Jesus a nossa ressurreição, o Pai entregou a Jesus a nossa vida. Porque como está escrito aqui mesmo, a gente acabou de ler, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. O Pai entregou a Jesus a própria confirmação da existência dele mesmo. Só há uma forma de aceitar, de confirmar que você acredita em Deus, que é aceitando e crendo em Jesus. É a palavra de Deus quem diz isso. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. E agora, esse verso aqui de João, ele confirma isso. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas sim a ira de Deus permanecerá sobre ele. Só chega ao Pai através de Jesus. O batismo é um sacramento aonde nós confirmamos que ali nós nascemos. A palavra batismo, ela se origina de bapto. Tinha um médico grego 200 anos antes de Cristo e ele usava essas expressões para que fizessem algumas coisas, alguns medicamentos mergulhados. E ele usava a palavra bapto para dizer que aquele medicamento vindo de alguma planta, de alguma erva, ele precisaria ser mergulhado, né, em água. E que depois de retirado da água, ou seja, bapto, é esse mergulho na água. Depois de ser mergulhado na água e ser retirado, ele iria então passar pelo mergulho no vinagre. Já esse mergulho no vinagre não era bapto, mas sim baptizo. Porque ele dizia que depois, quando a gente mergulha na água e sai, aquela erva, ela entrava e saía igual. Mas depois que ela entrava no vinagre e ela saía transformada. Ela já não era mais a mesma coisa. Então daí vem a palavra bapto, mergulhar, e baptizo é o mergulho, mas uma saída transformada. Se a religião ela não te transforma, ela não fez nada com você. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de religião. E eu não estou falando da religião católica, da religião protestante, da religião evangélica, da religião umbandista. Eu estou falando da religião. A religião, se ela não altera você, se ela não te transforma, ela não fez nada em você. Porque a religião, ela é um regenerar dentro de nós. É necessário para que a gente sinta que nós caminhamos, que nós estamos nessa jornada, que haja realmente uma transformação. A religião que não te transforma, ela não teve nenhum efeito sobre você. A palavra de Deus, se não te transforma, ela ainda não tem nenhum efeito sobre você. Mas em Tiago está escrito que se nós nos voltarmos a Deus e pedirmos ao Pai que Ele nos dê sabedoria, conhecimento, transformação, se você não consegue, diz para Deus assim, Deus, olha só, eu preciso da tua ajuda. Preciso que você me ajude a crer, a fortalecer minha fé, a acreditar em Jesus Cristo, a acreditar em você, a acreditar na vida depois da morte, a acreditar que eu não termino aqui, a crer, Pai, que eu morra com Jesus, mas eu também ressuscito com Jesus. Porque a nossa ressurreição com Cristo não é só depois que o nosso corpo padecer. A gente ressuscita com Cristo todos os dias. Porque o ressuscitar é uma nova vida. É um novo nascimento. A gente não vai ressuscitar só quando a gente chegar nos céus. O processo de conversão é diário, é minutário. E o processo de ressurreição também. Nós morremos com Cristo e à medida que andamos com Cristo, nós ressuscitamos toda vez. Nós ressuscitamos o dia inteiro. Nós ressuscitamos o tempo todo.
até o dia em que nós vamos ressuscitar de maneira definitiva, ter o nosso corpo glorificado, incorruptível e viver com Cristo e no reino celestial. Mas até esse momento, nós morremos com Cristo, nós morremos para os nossos pecados, porque Ele morreu, porque carregou em si todos os nossos pecados. O pecado que nos mata, matou a Jesus. Mas a glória de Deus Pai, que ressuscitou Jesus, é a mesma glória de Deus que está em Jesus, porque é o Filho, Ele deu tudo que Ele tinha. Então, a glória de Deus que hoje está em Jesus, ela é suficiente para que possa fazer em nós a nossa ressurreição. A gente ressuscita todos os dias com Cristo. Morremos com Ele, morremos pelo nosso pecado. Ele carregou os nossos pecados naquela cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez sacrifício por nós. Com Ele morremos e com Ele ressuscitamos e com Ele viveremos a vida eterna. João Batista, ele não entrou na pilha dos discípulos. Sabe por quê? Porque João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia o valor que ele tinha. João Batista sabia qual era o seu ministério. João Batista sabia qual era o seu tamanho diante de Jesus. João Batista sabia o quanto não só aqueles discípulos e todas aquelas pessoas precisavam de Jesus, mas como ele mesmo também precisava. João Batista era o primeiro a se reconhecer, a se amar e a querer ser livre. Nada daquilo entrou na mente de João Batista. E Jesus, ele fez exatamente isso com todo mundo e faz com a gente. Jesus fez isso com Maria Madalena. Jesus fez com que Maria Madalena soubesse reconhecer o valor que ela tinha. Jesus Cristo fez isso com Zaqueu. Ele fez Zaqueu entender o valor que ele tinha, o amor que ele tinha, a essência do amor de Deus que tinha dentro dele. Jesus Cristo, ele fez isso também com Bartimeu e com todo mundo que passou por ele. Jesus Cristo fez isso em mim. Meu irmão, minha irmã, minha família de Deus, Jesus Cristo tem feito isso em mim todos os dias. Ele tem me feito ver o valor que eu tenho e o valor que eu ainda posso ter. Jesus Cristo, ele vem me ensinando a cada dia o quanto eu sou digna de receber amor, mas de amar a mim mesma. O primeiro movimento da conversão é voltar a se amar. O primeiro movimento da conversão que Jesus fez em todos, ele fez com que Maria Madalena se amasse. Ele fez com que o cego Bartimeu se amasse. Ele fez com que Zaqueu visse o próprio valor dele. Zaqueu, ele passou a se ver como as pessoas o viam, um cobrador de impostos, um cara injusto, um cara explorador. Jesus, ele fez com que Zaqueu visse dentro dele que ele podia ser muito mais e muito melhor. Jesus fez com que Zaqueu visse que ele era amado. E fez com que Zaqueu se convertesse. Em primeiro lugar, o primeiro movimento de Zaqueu foi se converter com o próprio amor dele. Amar a ele mesmo, porque a palavra de Deus diz que em primeiro lugar devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O amor próprio é fundamental. É necessário que você confie, que você tem amor dentro de você e que você se ame. Porque enquanto você não se amar, você nunca vai ser capaz de acreditar que alguém ame você. Enquanto você não encontrar motivos para você se amar, você não vai entender nunca como é que alguém pode ver motivos para amar você. Porque se nem mesmo você vê motivos para se amar, como é que você vai entender que alguém possa amar você? A conversão de amar a Deus, de amar a Jesus, de crer em Jesus, é fazer exatamente o que ele ensina. Amar a Deus, amar a nós, para amar o próximo. O Deus que habita em mim, habita no meu próximo. Como é que eu posso amar o meu próximo e amar a Deus se eu não tiver um pingo de amor por mim? Como é que eu posso acreditar que alguém me dá valor se eu não me der valor? Como é que eu posso acreditar que alguém me acha bonita se eu não me achar bonita? Como é que eu posso acreditar que alguém possa me ter como uma pessoa de valor, de importância na vida dela, se eu mesma não dou valor para mim? A conversão que precisa existir de você para com o mundo, você só vai poder entregar isso para o mundo se você, o primeiro movimento que você faça, seja você converter-se a você mesmo, voltar o seu amor a você mesmo, você valorizar a você mesmo. A partir desse momento, você vai ter as melhores escolhas da sua vida, você vai se permitir ser amado, você vai entender por que o outro te ama.
Porque você vai reconhecer que você tem valores e qualidades e virtudes que possam despertar o amor em outra pessoa, porque você mesmo reconhece isso em você. E você, com esse amor próprio, também vai reconhecer em você quantas coisas dentro de você precisam ser convertidas, melhoradas, aperfeiçoadas, polidas, passar pelo fogo do Espírito Santo. Você é uma joia rara na mão de Deus, que Ele lapida, que Ele cuida, que Ele trata. Mas é necessário, muito necessário, que você se veja como uma joia. Para que em nenhum momento essas competitividades, essas fofocas, essas maledicências, ou até mesmo uma cegueira emocional de alguém que não sabe que está cego emocional, ela acha que aquilo é a verdade, passa para você e você recebe aquilo. Às vezes a pessoa não está nem fazendo por mal, mas é a maneira que ela encara a vida, as circunstâncias, os fatos, os acontecimentos. Mas você é livre. Você é livre para tratar todos esses acontecimentos pela verdade. E é a verdade que vai te libertar. Porque a verdade que Jesus pregou o tempo inteiro foi a verdade do amor. Foi a verdade da conversão em voltar a se amar. É necessário que você saiba se amar. E eu te digo que Jesus Cristo, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, eles têm aperfeiçoado muito isso em mim. E eu te digo aqui, te faço uma confissão minha. Eu não sabia que eu não me amava. Eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha amor por mim. Mas Jesus Cristo me fez ver a verdade. Jesus Cristo me ensinou a verdade. Eu não me amava. Eu não me dava valor. E no momento em que eu não me dava valor, eu permitia que muitas coisas que eu não merecia se permanecessem na minha vida. Que muitas vezes, muitas coisas desagradáveis que eu poderia ter dado fim ou não nem ter deixado começar na minha vida, seja emocional, familiar, profissional, em todos os âmbitos. Eu não sabia identificar aquilo ou achava que aquilo precisava ser trabalhado porque eu não entendia o valor que eu tenho. Mas Deus, Ele me mostra, através do amor dEle, o quanto Ele me ama, faz com que eu veja e eu me converta em amor a mim mesma. E com isso, eu sou livre para escolher o que eu quero perto de mim, quem eu quero perto de mim, o quanto as coisas podem ou não entrar na minha mente através dos meus ouvidos, o quanto eu posso escolher, o quanto eu sou livre para não deixar com que competitividades como essa e outras tantas coisas entrem em mim. Mas eu também sou livre para que saia de mim exatamente o que saiu de João Batista. Que além de não ter recebido esse espírito de competitividade ou de adversidade, além dele não ter permitido, não ter aceitado, não ter desfrutado, não ter se alimentado daquilo, ele forneceu aos discípulos um alimento muito puro, muito genuíno, muito melhor e muito engrandecedor. Nós podemos, mesmo que recebendo coisas ruins, não aceitarmos e devolvermos água pura, água verdadeira, a água que mata a sede para sempre, como Jesus disse à samaritana. Que ele era a água que se ela bebesse jamais teria sede de novo. Então nós podemos sim ser brotos, sermos fontes e jamais represa da palavra de Deus e somos livres para que as nossas águas fluam, para que sejamos fontes, para que sejamos rios em águas correntes de águas frescas que podemos levar sim frescura, renovo, refrigério para a vida de outras pessoas. Deus, nosso Pai, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso refrigério, é a nossa alegria. E no momento em que Ele está dentro de nós, reconhecemos o amor que Ele tem por nós, o quanto Ele quer nos tratar emocionalmente e espiritualmente, nós podemos ser fonte disso tudo para as outras pessoas, mas é necessário, e eu te convido a isso, que você aprenda a se amar. E para você se amar, é necessário que você se perdoe. É necessário que você compreenda aquilo que te levou a pecar, a fraquejar, a se enganar, a fazer o mal, às vezes até a deixar de fazer o bem. Muitas vezes quando a gente deixa de fazer o bem, a gente não está exatamente fazendo mal,
mas a gente está fazendo com que aquele mal seja provocado. Porque o antídoto a gente tinha e deixou de dar. E é uma escolha. E nós somos livres para escolher. Seja livre para escolher amar. Seja livre para você poder se perdoar. Você jamais vai conseguir perdoar uma traição de alguém se você não perdoar todas as traições que você já cometeu. E eu não estou falando só traição de homem e mulher. A gente trai a nós mesmos, aos nossos valores, às nossas crenças, aos nossos atos, à nossa dignidade, às nossas palavras. Você nunca vai conseguir perdoar nas pessoas algumas coisas que elas cometeram na sua vida se você não reconhecer que você também já fez o mesmo movimento, a mesma coisa. Porque quando você aponta o dedo para o outro é porque você não está suportando apontar o dedo para você. Você só enxerga no outro aquilo que reflete você mesmo. O outro é o nosso espelho. A confiança que nós não temos no outro é porque nós não temos em nós. Então é necessário essa conversão de amor por você. E amar a você é querer ser cada vez melhor, sarar feridas, consertar o que está com defeito, entender, perceber e admirar as suas virtudes, as suas qualidades, porque você também tem. Quanto mais você se amar, quanto mais você tiver amor por você, você vai fazer igualzinho a Jesus. Que ele nos toca e nos faz ver o nosso valor, você vai estar pronto para mostrar para o outro o valor que ele tem. Porque você não vai entrar na competitividade. Você vai entender que você ter valor, para você ter valor, o outro não tem que deixar de ter. E quanto mais valor o outro tem, mais valor você tem de estar despertando isso nele. E é uma corrente, sabe? Uma corrente do bem, é uma prosperidade. É esse rio fluente. E quanto mais a gente desperta no outro lado bom dele, ele vai despertar em outras pessoas, ele vai despertar em nós também. A nossa alegria, a nossa felicidade não mora na nossa carne, na nossa vida, no nosso corpo. A nossa alegria, a nossa felicidade mora no outro. E você pode acreditar nisso. Quanto mais você faz o outro feliz, mais aquela pessoa, ela vai querer retribuir. Mas mais do que isso, no âmbito espiritual, Deus vai te abençoar muito, porque nós estamos aqui para fazer o que Jesus veio fazer. Jesus veio cuidar da gente. E Ele espera que a gente também cuide dos outros. Que a gente cuide das pessoas. E é necessário, é muito necessário que a gente cuide das pessoas. Mas a gente só está pronto para cuidar de alguém quando a gente já começou a cuidar da gente. Então, um feliz domingo, uma semana abençoada na sua vida. Essa é a minha mensagem para você, que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua vida, cada dia dessa semana. Domingo que vem eu quero você aqui comigo. E que Deus abençoe tua família, proteja as pessoas que você ama, que você seja o profeta da tua casa, profetiza sobre a tua casa, a tua família, todas as bênçãos de Deus. E olha, são mais de 7, 8 mil promessas na palavra de Deus, dele para a tua vida, para a minha também. Então toma posse. Toma posse dessas promessas. Eu fico assim, Pai, são tantas promessas que o Senhor tem para mim, eu acho que eu não tenho capacidade para receber tantas promessas. Mas que nós tenhamos capacidade para receber algumas delas até nós nos encontrarmos com Deus e vivermos no reino de Deus ao lado de Jesus. Mas não se esquece daquilo que a gente conversou aqui. Nós não vamos ressuscitar depois que o nosso corpo morrer. Essa também é uma ressurreição, mas nós ressuscitamos em vida, estando com Jesus diariamente, e é uma conversão. Então, ressuscita-se, antes de tudo, dentro de você. Reconheça seu valor, ame você, para que você tenha capacidade de amar as outras pessoas também. Ó, eu amo você em Cristo Jesus, fica com Deus, uma ótima semana e até domingo que vem.